Olá, gente! Está entrando no ar o programa Viva na Medida. Eu sou Sheila Carone e é um prazer ter a sua companhia aqui no programa de hoje, que foi feito especialmente para vocês. Confira! Um brinde à gastronomia de hoje é para as pessoas que amam pão. Quem não gosta de um pão, gente? Quem é que não gosta daquele pãozinho quentinho? Pois é, mas muita gente sofre na hora de fazer a dieta, né? Na hora de restringir esse alimento em casa. E hoje quem vai nos auxiliar a fazer um pão saudável, um pão que a gente pode comer sempre, é a Camila Gomes, nossa nutricionista, né, doutora? Isso. Hoje a gente vai aprender a preparar um pão sem glúten. Cada vez está mais comum o diagnóstico de algumas pessoas celíacas, que são aquelas pessoas que não podem ingerir o trigo, e de pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten. Então, quando a pessoa apresentar alguma dessas alterações, muitas vezes ela tem alguns sintomas, como inchaço, ou intestino preso, uma constipação crônica, ou diarreia. Ela pode ter gastrite, ela pode ter alteração de humor, alguma alteração neurológica, irritabilidade. E hoje também já se sabe que se retirando o trigo, na verdade o glúten, que é a fração alergênica do trigo da alimentação, a gente consegue tratar o autismo, por exemplo. Então está cada vez mais comum as pessoas aderirem a uma alimentação sem trigo e não é uma dieta da moda. Hoje já existe a comprovação científica de que quando a gente reduz a ingestão dessa fração alergênica do trigo, que é o glúten, a gente consegue vários benefícios para a saúde. Como eu tinha falado, muita gente tira o pão por causa da farinha branca, né? Que engorda, no caso incha, né? Isso. Na verdade, o que acontece? A farinha de trigo branca, ela tem essa fração alergênica do trigo, que é o glúten, e o glúten ele aumenta a inflamação dentro do nosso organismo e leva ao acúmulo de gordura corporal. Então não é errado dizer que retirar o glúten da alimentação emagrece. Sim, não comer glúten emagrece, porque eu diminuo o processo inflamatório dentro do meu organismo e diminuo o meu depósito de gordura. Mesmo as pessoas que não são celíacas, que têm a intolerância ao glúten, mesmo assim? Isso, mesmo assim, a gente tem as pessoas que são celíacas, elas têm uma doença e não pode de forma alguma consumir o glúten. E a gente tem aquelas pessoas que são sensíveis ao glúten, que quando retiram o glúten da alimentação, respondem bem melhor no processo do emagrecimento. Apesar de não ser toda a população sensível ao glúten, hoje a gente consome muito trigo, porque a gente come pão, a gente come arroz, a gente come macarrão, muitas vezes as pessoas tomam cerveja, então o trigo está presente em várias das nossas refeições. Então o consumo excessivo desse trigo faz mal. Então, para quem não tem sensibilidade, não tem a doença celíaca, consumir menos trigo já traz um benefício para a saúde. E para quem tem a intolerância ao glúten ou a sensibilidade, aí não deve fazer o uso do trigo e dessa proteína alergênica que é o glúten. O glúten, além de estar presente no trigo, está presente também em outros cereais, na aveia, na centeio, na cevada, que também, no malte, também são cereais fontes de glúten. Tá vendo, gente? Então vamos para o preparo do pão que a gente pode voltar a comer aí, quem tem problema, quem é celíaco, quem não é. Vamos diminuir o trigo da nossa vida e de uma forma muito mais saudável. Vamos para os ingredientes desse pão? Vamos lá então. Para o preparo do pão sem glúten, nós vamos utilizar 3 ovos, 200 ml de um leite vegetal. Eu optei por utilizar o leite de coco, 200 ml do óleo de coco e uma colher de sopa do vinagre. Os ingredientes secos do pão vão ser 2 xícaras da farinha de arroz, 1 xícara do polvilho doce, 2 colheres de sopa do açúcar demerara, 2 colheres de sopa da fécula de mandioca, 1 colher de chá do sal marinho, 1 colher de sobremesa do CMC e 1 envelope do fermento seco para pães. E como é esse preparo? O preparo é bem simples. Primeiro vamos adicionar os ingredientes molhados. Então nós vamos adicionar os 3 ovos, meia xícara do óleo de coco,
200 ml do leite vegetal, nós estamos utilizando o leite de coco e uma colher de sopa do vinagre. Agora nós vamos misturar em outra vasilha os ingredientes secos. Vamos lá. Vamos adicionar as 2 xícaras da farinha de arroz. Vamos adicionar as 2 xícaras da farinha de arroz, 1 xícara do polvilho doce, as 2 colheres de sopa do açúcar demerara, 2 colheres de sopa da fécula de mandioca, 1 colher de chá do sal marinho. E o segredo do nosso pão sem glúten, além de utilizar o fermento biológico seco para pães, um envelope desse fermento, nós também vamos utilizar o CMC. O CMC é o carboximetilcelulose. Ele é o ingrediente que dá mais maciez e flexibilidade à nossa massa. Geralmente é muito difícil atingir o ponto do pão sem glúten, sem o glúten, porque é justamente o glúten que dá elasticidade à massa dos pães com trigo. Ah, então é um segredo especial para não ficar solado, né? Isso, para o pão ficar fofinho e para a gente conseguir essa textura. Então é bem fácil, é só misturar todos os ingredientes secos. Vamos também misturar os ingredientes molhados e adicionar esses ingredientes à massa. Agora que adicionamos os ingredientes molhados aos ingredientes secos, é só misturar a massa, até que ela fique bem homogênea. Então esse é o ponto da nossa massa e agora a gente vai transferir para a forma e levar ao forno. Agora vamos deixar a massa descansar até que ela dobre de tamanho, então ela vai chegar bem próximo aqui do topo da forma. Depois que a gente deixar ela descansar por aproximadamente uns 20 minutos, depende um pouquinho do tempo, vai influenciar aí na velocidade de crescimento da massa. Então depois que a gente deixar ela crescer, a gente vai levar ao forno e aí na hora que o pão já estiver moreninho, é só retirar. Nossa, que pão bonito, gente. E aí a gente consegue uma textura bem fofinha, né? Conforme a gente conversou. Vou ter que experimentar. Uma delícia e sem manteiga. Isso, e aí o pão pode vir acompanhado, né? A gente poderia utilizar uma pasta de amendoim como fonte de proteína, a manteiga ghee, que é uma manteiga sem lactose, poderíamos utilizar uma geleia, e aí utilizar esse pão como parte do nosso café da manhã ou de um lanche da tarde. E a gente também pode aproveitar e conservar o pão na geladeira e sempre que for consumir, esquentar na misteira. Então é uma forma da gente conservar o pão para a semana toda. Gente, fofinho, uma delícia. Espero que vocês tenham anotado aí, porque ó, muito gostoso. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Olá, eu sou Ana Flávia Mol, dermatologista, e é um prazer estar aqui novamente com vocês no Viva na Medida. E para falar de um assunto tão importante que é a queda de cabelo. E é uma queixa tão frequente, tanto quanto homens quanto mulheres, e que eu atendo todos os dias no consultório. Se você percebeu que o cabelo está caindo mais do que o normal, se tem mais área de couro cabeludo aparecendo, ele está vermelho, teve alguma irritação, alguma coceira, é realmente importante procurar o dermatologista, porque isso pode ser sinal de alguma doença, de algum problema e que precisa ser investigado. É importante saber se não está sendo feita nenhuma dieta restritiva, restrição de algum alimento, se não passou por nenhum problema de saúde, uma febre mais forte, alguma cirurgia. Muito importante também, às vezes, em alguns casos, fazer alguns exames complementares laboratoriais de sangue para saber se não tem uma anemia, alguma alteração hormonal ou alguma outra doença. E, claro, muitas vezes, durante a consulta no consultório, examinamos o couro cabeludo com um dermatoscópio digital, onde podemos analisar melhor o fio, a espessura dele e o couro cabeludo também. A alteração de queda de cabelo mais temida e mais conhecida é a calvície, que chamamos de alopecia androgenética,
que nos homens costumam dar aquelas famosas entradas e na mulher aquele afinamento do fio cabelo mais ralo. Mas existem outras doenças como lúpus, psoríase, dermatite, fungos, enfim, que podem levar também à queda de cabelo e por isso devem ser sim investigadas e tratadas. Com relação ao tratamento, lógico, vai depender do diagnóstico dessa queda de cabelo. Pode ser feito à base de loções de tratamento, nutricosméticos, vitaminas. Em alguns casos onde você já tem uma falha maior, mais couro cabeludo aparecendo, como em alguns casos de calvície, o tratamento pode ser feito com laser e muitas vezes associado ao LED, que é um laser de diodo de baixa intensidade, que vai atuar na célula, regenerando e com isso fazendo com que tenham vários fios novos aparecendo, que é o que todo mundo espera. Bom, se tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem mandar um e-mail com as perguntas, terei imenso prazer em respondê-los. Boa semana para vocês e até a próxima! Aguarde só um minutinho que daqui a pouquinho a gente está de volta. O programa está de volta e agora eu e você vamos aprender e saber um pouquinho sobre a saúde financeira dos nossos jovens. Confira! O Aprender é Saber de hoje é sobre crise financeira. Pois é, a gente vai falar sobre a crise econômica, mas é uma crise econômica que tem atingido, sabe quem? Os nossos jovens. Tem uma faixa etária entre 18 a 24 anos de idade, onde os jovens estão muito inadimplentes e não estão conseguindo quitar as suas dívidas. Isso vem desde 2015 e, segundo estatísticas, vai aumentar muito agora em 2016. E aproveitando o ensejo, a gente veio conversar com o professor de economia Luiz Roberto sobre essas questões que vem preocupando muitos pais e muitos filhos também, né, professor? Sheila, obrigado pela oportunidade de falar um tema tão comentado nos dias de hoje. Sheila, inicialmente os jovens eles são muito impulsivos, principalmente os jovens dessa nova geração. Isso faz com que eles se endividem com muito mais facilidade, é verdade. Eu aponto logo de cara as três principais formas de endividamento, que são o cartão de crédito, o cheque especial e também, principalmente, a compra por impulso. Esse jovem, ele não consegue se controlar, ele não pensa, ele se deixa guiar pela emoção, compra e depois ele sofre a consequência. O grande problema é que se ele compra um produto que custa R$10, depois quando ele pensar, depois que ele cair na real, vamos colocar assim, ele percebe o que ele fez, mas ele perdeu R$10. O problema é que quando ele faz uma compra em 72 vezes, se arrepende e o carnê fica para ele pagar. Se arrepende, o carnê fica para ele pagar ou para os pais pagarem, né? Então, uma crise instalada que vai generalizando até para a família toda. Então, mas assim, no caso, os jovens estão preocupados com a crise econômica? Eles têm essa preocupação? O que acontece? Sheila, sim, eles estão preocupados, os seus pais estão preocupados, só que a grande questão do momento é que para esses jovens é a primeira crise que eles estão enfrentando. Com isso, eles estão tendo que se monitorar para poder conseguir sair dessa crise. E uma das formas que eles encontram para poder fazer isso é através da capacitação profissional. Professor, em relação a poupar dinheiro, em relação a guardar dinheiro, como que esse jovem pode estar começando a fazer isso, no caso? Ok. Sheila, recomenda-se que 20%, vamos colocar esse número como número inicial. Se o jovem ele conseguir ao longo da sua vida juntar 20% ao longo dos próximos anos, quando ele passar por uma situação de emergência ou quando ele estiver numa situação como a de hoje, como numa crise econômica, né, a sua primeira crise econômica, ele vai ter fôlego para poder passar por essa crise sem grandes problemas. Colocando em números, ele ganha aí R$600, vamos colocar assim, 20% de R$600. Ele juntando ao longo dos próximos anos, ele já consegue ter uma saúde financeira e os imprevistos acontecem. Então é importante que ele esteja preparado. Professor, e como que o jovem pode sair dessa crise, pode dar a volta por cima? Sheila, é muito importante, nesse momento, o jovem investir na sua qualificação profissional.
A qualificação profissional é um agente transformador, principalmente em um ambiente de crise econômica, vamos falar assim. Então ele precisa atualizar o seu currículo, ele precisa buscar cursos profissionalizantes que coloquem ele à frente no mercado de trabalho. Ele precisa, ele não pode parar de estudar. O problema é que muitos jovens acham que uma escolaridade básica é o suficiente para poder serem bem colocados no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, ele não está de brincadeira. Ele quer pessoas cada vez mais competentes, cada vez mais qualificadas, e esse é que tem que ser o foco dos nossos jovens. Vai ser um diferencial a mais, né? Porque o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. E quanto mais educação, melhor, né? Quanto mais educação para esse jovem de hoje, muito melhor, gente. Agora, finalizando essa entrevista, eu tenho certeza que muita gente que está em casa gostou. Eu gostei muito. Professor, dá um conselho para os nossos jovens que estão nos assistindo, para a família que está nos assistindo? Com certeza. A primeira dica que eu quero deixar para os jovens que estão assistindo ao programa é que o estudo, ele possibilita novas oportunidades. Então é importante que eles nunca parem de estudar. A segunda dica é que a economia é a briga contra o desperdício. Eles precisam brigar contra o desperdício a todo momento. E o jovem que poupa hoje, pensando no amanhã, ele com certeza vai ter uma vida econômica saudável. Hoje, eu e você vamos conhecer um projeto super bonito, o Projeto 23 de Maio, que é um bairro aqui em Vila Velha, e quem coordena esse projeto é o João Vitor, e tem um tempinho já, né, João? Isso, já e vai fazer agora esse ano 7 anos. 7 anos. João, como que começou esse projeto? Em 2009, quando eu estava começando com o meu escritório, nós reunimos 14 jovens e fizemos uma feijoada solidária. Nessa feijoada, nós procuramos instituições para poder doar. Dentre elas, o meu avô pediu que doássemos para o seu João, que era porteiro lá no meu prédio. E ele fazia um sopão com as crianças lá, tinha uma média aí de 15 a 20 crianças que ele fazia toda sexta-feira essa reunião para poder pregar a palavra de Deus. E ele foi lá na feijoada, agradeceu pra gente, emocionou todo mundo, e fui lá fazer a entrega, comecei a acompanhar. A partir daí a gente verificou que a situação era muito precária e não consegui mais abandonar. Daí começamos a pedir doações a amigos pediam a amigos, e como eu disse, nada foi programado. Eu não idealizei, quero ter um projeto social. A gente começou com a cesta, depois acompanhando, vendo a necessidade, pedindo ajuda, e aí nós precisamos de ter uma identidade, ter uma referência. Quem que está pedindo essa doação? E aí o mais simples que a gente viu ali era isso, era o nome do bairro, 23 de maio, colocamos Projeto 23 de maio. Daí estamos aí nessa batalha aí, tentando conseguir fazer o melhor pelas crianças. Que bonito, né, gente? O ser humano, ainda existem pessoas boas no mundo, graças a Deus as pessoas estão aí ajudando o próximo. E João, o que vocês fazem nesse projeto? Hoje lá nós fazemos Natal, cartinha individual para cada criança, ou seja, o presente não é nada usado, não é o numeração, tudo daquela criança. Páscoa, Dia das Crianças, nós levamos todo ano para um terreno com lazer completo, pula-pula, cama elástica, tudo eles adoram, brinquedos, fazemos gincanas. Material escolar, tivemos agora em janeiro a campanha de material escolar, completo material, mochila, caderno, tudo que realmente cada idade precisa. A gente pega os itens no colégio e traz, e fizemos essa montagem aí. E toda sexta-feira a gente tem a janta, que é onde a gente faz a reunião, quem quer conhecer o projeto, quem quer também pregar, as pessoas, a gente respeita todas as religiões, então sempre tem religiões distintas lá. Que lindo, né, gente? Projeto muito bacana. E quem tiver interesse em estar participando, quem despertar essa vontade de tocar no coração, né, gente? Como que a gente pode estar participando? Então, pode entrar em contato conosco pelo nosso Facebook, só colocar lá Projeto 23 de Maio, ou no Instagram também. E aí a gente tenta adequar. Nós temos pessoas que são mais ativas, que ajudam na separação dos materiais. Temos outros que ajudam na doação de alimentos. E conforme for a disponibilidade da pessoa, certamente a gente vai conseguir encaixar ela em alguma atividade.
que a gente precisa muito. Então, quem quiser ser voluntário, por favor, procure a gente, que nós estamos precisando. Seja bem-vindo, né? E você, como empresário, um jovem empresário e com um coração tão bom assim, o que você tem a dizer, João, às pessoas que estão nos assistindo? Toda vez que eu falo sobre o projeto, e quem vai lá tem essa sensação também. Na verdade, não somos nós que estamos doando. A gente pode até doar lá o carinho, doa os bens materiais, essa atenção, só que a doação do carinho deles, de gratidão, certamente a gente sai de lá como se nós que fôssemos os beneficiários. Então, quem doa é quem recebe. Essa é a sensação que nós temos. Sem mais, a gente vai ficando por aqui e, por favor, entre nesse projeto. Quem tiver afim aí, quem tocou o coração, projeto 23 de maio. Hoje nós vamos conversar com a veterinária Érica Bafa sobre muitos cuidados que a gente tem com os nossos animaizinhos de estimação. O Vivo Pet de hoje é especialmente falando sobre o avanço da tecnologia, sobre os cuidados que a gente tem com os nossos animais de estimação, especialmente em relação hoje em dia tem hidratação, gente, tem muitos cuidados estéticos com os animais de estimação, não é mesmo, doutora? É isso aí, Sheila. E é importante lembrar que o pelo dos nossos animaizinhos, eles não servem somente para deixar eles bonitinhos, fofinhos, né? Porque eles fazem parte do sistema de termorregulação corpórea do animal, tá? Então é importante a gente saber qual produto utilizar no seu animalzinho, para que não haja nenhum tipo de queimadura, nenhum tipo de transtorno à saúde da pele do seu animal. Doutora, qualquer animal de estimação pode fazer um tratamento estético? Não são todos os animais, né? Existem alguns animais que têm problemas dermatológicos, animais alérgicos que devem evitar determinados tipos de produtos. Então, por isso é importante você levar o seu animal a um veterinário para que ele possa direcionar qual tipo de tratamento que ele pode fazer ou não na pele e no pelo do seu cachorrinho, né? No caso, a gente fala em tratamento estético, cita alguns tratamentos estéticos que existem atualmente. Então, de todos os tratamentos, é importante lembrar a hidratação, tá? A hidratação, ela é essencial tanto para a pele humana quanto para a pele animal, principalmente nos animais atópicos, que são os animais alérgicos que têm a pele ressecada. Então, a hidratação quinzenal é de grande valia para esse tipo de animal. Como assim hidratação, gente? É tipo hidratação com condicionador, hidratação com creme, igual a gente faz mesmo no nosso cabelo? Isso, exatamente. A gente leva o nosso animalzinho ao pet, lá o profissional vai determinar que tipo de produto vai aplicar na pele do seu animal e no pelo, né? Porque é como nós mesmos. O pelo pode ser mais oleoso, mais quebradiço, mais seco. Então, lá no estabelecimento, de preferência de confiança, né? Eles vão escolher qual o melhor produto para hidratar o pelo do seu animal. E começando dentro de casa, doutora, um cuidado essencial que nós pais de pet temos que ter? Então, Sheila, a escovação diária é essencial para manter a saúde do pelo do seu animalzinho, principalmente animais de pelos longos, né? A escovação, ela evita a formação de nós ao longo do pelo do animal. Além disso, ela estimula a circulação sanguínea, ela remove aqueles pelos mortos, né, que é uma fonte de contaminação do pelo, né, acumula bactérias, fungos. Então, escovando, você retira esse excesso de pelos mortos. Que tipo de escova a gente usar? Então, as escovas, preferencialmente escovas de metal e de aço inoxidável, tá? Para evitar o atrito com a pele e causar feridas profundas, né? Então tem que escolher sempre aquelas que tem as pontinhas mais arredondadas. Tipo essa aqui assim? Isso. Mas não machuca? Parece que machuca? Não, essas de aço não.
tá? Essas aqui você passa lentamente no pelo, não pode gerar um atrito profundo na pele, né? É uma escovação mais superficial, realmente só para tirar o excesso. Não chega até a pele, é só superficial mesmo. Se porventura formar algum tipo de nó no seu animal, é aconselhado você estar levando ao pet shop para que um profissional promova o desembolo, que a gente chama, né? Que vai ser feito com um condicionador devagar para não ferir a pele. Porque às vezes a gente em casa pode sem querer machucar nosso animalzinho. Isso, né, exatamente. Doutora? E quanto à tosa, hein? Então, a tosa nada mais é do que o ato de aparar a ponta dos pelos dos animais, né? Ela mantém a higiene e muitas pessoas têm a dúvida se deve ou não tosar o animal no verão. Na verdade, isso incomoda muito mais a nós do que aos próprios animais, né? Porque o pelo ele tem a função de proteger o animal do calor excessivo e também tem a função de reter o calor quando está frio, né? Então, assim, animais de pelos longos como golden, husky siberiano, a gente não aconselha mesmo a tosar, tá? Você pode promover a tose higiênica, que é naquela região abdominal, onde o animal encosta a barriguinha no chão e ali ele tem uma troca de calor, né, mais saudável. Manter esses animais também em lugares mais frescos durante o verão, né, são os cuidados essenciais. Agora, voltando pela parte bem estética mesmo para os nossos animais, conta pra gente o que fazer de repente se um cachorrinho branco fica um pouquinho amarelado. Essa parte na hora de pintar o cabelo, existe isso? Existe sim, Sheila. Então já existe um leque de produtos destinados, né, a determinados tipos de pelos. Os animais pretos, por exemplo, de pelo preto, quando eles são ficam expostos ao sol, esses pelos ficam mais avermelhados, mais queimados. Então a gente utiliza produtos tonalizantes e hidratantes para a gente conseguir fazer com que esse pelo volte à coloração normal. Da mesma maneira, acontece com os animais de pelo branco, né? Eles ficam mais amarelados devido ao acúmulo de sujeira. Então é importante você utilizar produtos branqueadores. Existem já produtos que fazem o pelo ficar mais clarinho. Muita coisa bacana aprendemos hoje, né, gente? Esperamos voltar em breve, viu, doutora? Muito obrigada pelas dicas. Eu que agradeço, Sheila. E lembrando sempre que é importante você levar o seu animal no profissional de confiança, tá? Para que não ocorra nenhum tipo de risco quando for fazer um tratamento estético no seu cachorrinho. É isso aí. E vamos continuar esse papo que tem muito para aprendermos, que em breve veremos. E aí, curtiram o programa de hoje? Eu, como sempre, amei porque eu tive a sua companhia. Muito obrigada, viu, gente? Semana que vem a gente tá juntinho de novo, né? O programa passa todos os sábados às 13 horas e todas as quintas-feiras ao 12h30. Eu espero vocês num desses horários. Eu quero pedir a vocês para participar das nossas redes sociais. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Viva na Medida com Sheila Carone. Tem o nosso Instagram, @Viva na Medida com Sheila Carone. Segue a gente e temos também o nosso Facebook, a nossa fanpage, né? É Viva na Medida. Vou esperar vocês nas nossas redes sociais. E, gente, muito obrigada mais uma vez. Um beijo e até semana que vem.